Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Rodrigo Linhares. Como prometido, vou já iniciar, alguns vídeos sobre seguro de pessoas, seguro de vida mais especificamente. E a primeira cobertura que vou trazer para vocês é a IFPD, que é a invalidez funcional permanente por doença. Então daí já podemos extrair que a causa, o evento, tem que ser uma doença, algo que tenha acontecido ou aconteça internamente no corpo do segurado. Então jamais pode ser uma causa externa, direta, súbita, imediata, violenta, tudo aquilo que caracteriza os acidentes, sobretudo os acidentes pessoais. Tem que ser permanente, então não pode ser aquelas doenças que incapacite, torne inválido, o segurado temporariamente. Então tem que ser uma questão que, esgotado todos os tratamentos possíveis, conhecidos, as sequelas dessa doença é irreversível, o resultado já está caracterizado. E o funcional, não confunda jamais com o funcional de conceito laborativo, trabalhista, O funcional quer dizer justamente da função como ser humano. Então, para coberturas, para situações que o segurado ele se torne inválido, permanente, mesmo que seja por doença, e o incapacite, para a sua função como trabalho, para seu cargo, para sua profissão, para seu labor, já existe uma cobertura para tanto segurado, que é a ILPD. Você pode pegar o F e trocar pelo L, que existe uma cobertura no direito no seguro de pessoas, seguro de vida, que cobrirá nessas situações. Então, ao passo que temos a IFPD, temos a ILPD. São as duas coberturas para invalidez, por doença. Então, quando você segurado estiver inválido, permanente, por doença, mas o incapacite apenas para o seu labor, veja na sua pólice se você tem cobertura para ILPD, invalidez laborativa permanente por doença. Mas uma doença tão severa que, além de o incapacitar, para o seu labor, também faça com que você perca, a autonomia, a independência sua, a existência de independência do próprio segurado como indivíduo, como ser humano, é IFPD. Esse F, essa questão de função, é a função como ser humano, E eu, perceba bem, falei aqui da sua perda da sua existência de independência, da sua autonomia como ser humano. O que significa dizer, Rodrigo? Significa dizer que você, ser humano, se for atingido, for cometido de uma doença tão grave que o torne inválido permanente, você dependerá de um outro ser humano para fazer coisas simples do seu dia a dia, que um adulto, já uma criança jovem, um jovem com 13 anos, com pouca idade, já o faz, os cuidados, diários de alimentação, de higiene, de se vestir, de andar, de permanecer em pé, de se comunicar, de compreender, de se relacionar com outros seres humanos, a questão do relacionamento social. Você perde muitas delas, e aí você perdendo muitas delas, você passa a depender de um outro ser humano, ainda que o outro ser humano seja um profissional de saúde ou um familiar seu. E aí o exemplo clássico de um AVC severo que deixe o segurado com essas sequelas, passa a depender de uma outra pessoa. E entendo essa cobertura na apólice, pelo conceito estaria caracterizado, coberto o IFPD. Sim, eu já me deparei, e vendo alguns outros advogados de segurados falarem, só em situações gravíssimas, situações em que o segurado não foi a óbito, não teve o evento mais grave, mais severo, mais triste para uma pessoa, para seus familiares, que seria a morte daquele indivíduo, mas o deixou
com tantas sequelas que ele está vegetativo, está tão dependente de uma pessoa. Voltou a ter as mesmas necessidades de um recém-nascido, de uma criança de pouca idade. Sim, são em casos tão graves assim que o IFPD, que ele faz jus ao IFPD. Então, não é apenas retórica de muitos advogados. De fato, é uma situação quase pré-morte, de quase vegetação, de quase... de uma dependência, e aí o conceito de FPD é esse mesmo, ele passa a depender de uma outra pessoa e por si só não conseguiria viver, né? Pense num adulto com essas sequelas e um recém-nascido. Um recém-nascido precisa que um outro ser humano o alimente, sobre o custo de inclusive morrer por inanição, né? Morrer por fome. Então é nesses estágios mesmos, você que está aí me assistindo, que o IFPD, o IFPD cabe, né? Cabe a cobertura, cabe a seguradora pagar ao segurado, aos seus familiares, essa cobertura prevista em seguros de vida, né? Para pessoas. No judiciário já se travou muito essa disputa sobre a abusividade e a ilegalidade dessa cobertura aos olhos do Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC. Porque muitos advogados de segurados, né, de consumidores, que sem dúvida nenhuma é a parte vulnerável, é a parte hipossuficiente, que confesso que é muito difícil compreender esse conceito de FPD, e na judiciário já se travou muitas batalhas a respeito disso, e o ano passado houve uma posição do Superior Tribunal de Justiça, né, em 2021, ao julgar vários recursos repetitivos, ele selecionou um tema, que é o tema 1068, que justamente discute sobre a abusividade e a legalidade dessa cobertura que estamos aqui trazendo para vocês, que é da IFPD, Invalidez Funcional Permanente por Doença. E entendeu-se que, sim, são legais, não são abusivas, é necessário, tanto na regulação do sinistro, quando o segurado ou seus familiares pleiteiam essa cobertura junto à seguradora, ou em processos judiciais, que em avaliação médica, em perícia médica, fique caracterizada essa perda da existência independente, autônoma do segurado. Então não é qualquer doença, não é qualquer invalidez que vai ficar caracterizada essa cobertura, e essa cobertura não pode o juiz jamais dizer, não cabe essa cobertura, vamos colocar algo em seu lugar, né? Vamos trazer uma outra cobertura do mercado, como ILPD, como IPA, em substituição a IFPD. Não pode. O STJ já assentou esse entendimento. E quando é que fica caracterizado para a seguradora a IFPD, né? A perda da existência autonômica do segurado? Através de uma avaliação, através de um instrumento, né, de avaliação de invalidez funcional, AIF, né? IAIF. Então, através desse instrumento, desse questionário, dessa avaliação médica, a seguradora, através de seu profissional médico, irá quantificar, né, os pontos, marcando o quanto o segurado perdeu de independência autonômica, o quanto ele precisa de outras pessoas para desempenhar coisas simples do dia a dia. Então ele vai, através desse instrumento de avaliação de invalidez funcional, IAIF, né? IAIF, então IAIF, né? Definir isso, quantificar isso. Então, sim, existe um regramento, um tabelamento interno utilizado pelas seguradoras. Cada seguradora, claro, vai ter um nível ali de exigência, e quantos pontos mínimos terá que ser alcançado para definir a perda, né, da existência autonômica independente do segurado. Então eu trago essa última informação também. Então, em resumo, IFPD serve para isso, para sequelas graves de uma doença, que o incapacite o segurado, faça com que ele perca essa autonomia dele e passe a depender de um outro ser humano para as coisas simples, básicas do dia a dia, como comer, se vestir, né, tomar banho, escovar os dentes. Isso já foi discutido no judiciário. O STJ, através do tema 1068, já entendeu essa cobertura como válida, legal,
mesmo com rigor do Código de Defesa do Consumidor. E essa perda será quantificada, terá que passar por uma avaliação médica, seja interno pela seguradora, seja em um processo judicial por uma perícia médica, e existe um instrumento, que é o Instrumento de Avaliação de Validez Funcional, IAIF, que definirá isso. Para cada seguradora existem os requisitos mínimos, né, a pontuação mínima. Algumas seguradoras são mais rigorosas do que outras. Então, fica aqui, sei que o vídeo passou um pouco a média dos demais, mas é um tema polêmico, complexo, necessário, porque tenho certeza que quando você tem uma pólice de seguro de vida, bem provável que essa cobertura tenha sido contratada. Um abraço e até o próximo vídeo.